Nós vamos ler a Bíblia Sagrada. Tenho certeza que ainda nessa tarde teremos a oportunidade de continuar adorando a Deus, pedindo para que abram as Escrituras no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, onde está o nosso tema. Quero desde já manifestar minha alegria, minha gratidão a Deus, pelo privilégio de poder estar tendo a oportunidade de comunicar o que Deus tem colocado em nosso coração, a essa juventude abençoada, na vida da qual Deus tem planos maravilhosos a realizar. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, queremos mais uma vez te render graças e dizer que confiamos em Ti em todas as coisas. Que Tua palavra nessa tarde, sob a direção do Teu Espírito, venha a encontrar o alvo, o destino para qual está sendo e será enviada, e que venha a provocar em nós aquilo que precisa ser provocado, e que nos transforme naquilo e naqueles nos quais precisamos nos transformar. Pai, desde já transferimos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, por aquilo que hás de fazer aqui, por aquilo que hás de fazer em nós. Pai, nos envia tudo o que precisamos. Por isso nós já te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados irmãos. Lembrando o tema deste congresso, dessa confraternização de mocidade, geração que se quebranta. Enquanto estava sentado ali, ouvindo, participando também desse momento que nos antecedeu de adoração, e folheando um pouco a Bíblia e lendo o versículo, tema, o versículo de onde se extrai o tema, e também o texto dentro do seu contexto, duas perguntas me vieram à mente para iniciar a nossa fala. Geração que se quebranta. Mas que se quebranta por quê? Foi a primeira pergunta que me veio à mente. Por que a geração se quebranta? A segunda pergunta que veio à mente foi: se quebranta para quê? Primeiro, se quebranta por quê? Por qual motivo? E se quebranta com qual propósito? Para quê? Nós não estamos aqui nessa tarde para falar de quebrantamento pelo quebrantamento, mas deve haver uma razão, deve haver uma necessidade, deve haver um motivo para que a geração se quebrante. Examinando o texto sagrado, examinando aquilo que nós temos em mãos, que nós vamos entender o que representou esta passagem, essa palavra de Deus para aquela geração, e de que maneira isso se aplica e pode ser vivenciada nesta geração, para a nossa geração, para a geração presente e para gerações futuras. Estava lendo no capítulo 7 de 2 Crônicas, e você revendo alguns versículos anteriores a esse verso 14, vocês vão perceber, vão localizar e entender o fato de que Salomão tinha acabado de concluir uma das suas grandes obras, uma das suas grandes realizações, que foi a construção
de um templo majestoso, de um templo maravilhoso, que ele construiu para a glória de Deus, e porque construiu para a glória de Deus encheu a casa. A narrativa bíblica de 2 Crônicas 7, verso 1, verso 2, nos relata isso. Por exemplo, em 2 Crônicas capítulo 7, verso 1, nós lemos: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, versículo 3, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Uma cena maravilhosa, atitudes louváveis que engrandecem a Deus diante da conclusão da obra de Salomão e diante da manifestação da glória do Senhor. Continuidade do capítulo 7 de 2 Crônicas, vai falando da disposição do povo, da voluntariedade do povo em oferecer sacrifícios a Deus, da ministração dos sacerdotes que se revezavam em turnos com os seus instrumentos musicais para louvar a Deus. E o texto vai dizendo: porque a sua benignidade, ou seja, a sua bondade, a sua misericórdia, dura para sempre. Então há uma série de atos aqui que engrandecem e que louvam o nome do Senhor. Até que no versículo 11 o texto bíblico diz assim: Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Versículo 12 agora vai nos narrar uma aparição de Deus a Salomão. E diz o versículo 12: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. É nesse ponto de 2 Crônicas 7 e 12 que acontece um fenômeno literário. Se você examinar a sua Bíblia, o versículo 13 muda de forma abrupta, muda de forma radical a narrativa. O versículo 1 vem tratando da conclusão da obra, vem tratando do fato de que a glória do Senhor encheu a casa, vem tratando dos sacrifícios, das ofertas, do louvor, da adoração. O versículo 11 fala ainda de 11 e 12, fala ainda dessa relação de Salomão ainda com Deus, a quem o Senhor aparece, e confirma a construção, a realização da obra, dizendo: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Aí o tom do discurso muda, o tom da narrativa bíblica muda, e de repente no verso 12, o Deus que está falando, eu ouvi a oração, eu consagrei e santifiquei essa casa, o Deus que está aprovando as ações de Salomão, as ações do povo. Percebam e lembrem que não é só de Salomão, todo o povo está envolvido nesse processo. Lá no início a gente viu, verso 3, lembrando, nunca é demais lembrar: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram, louvaram o Senhor. Então há uma palavra de bênção, de aprovação vinda da parte de Deus, quando de repente o verso 13 nos traz essa palavra: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo. Então essa mudança abrupta no discurso, naquilo que Deus estava falando, nos suscita um questionamento. Mas o que é que houve? O que é que houve? O que é que aconteceu? A casa foi inaugurada, o Senhor encheu com a sua glória a casa, o povo se prostrou reconhecendo a grandeza
da presença de Deus, o povo se humilhou, o povo adorou, o povo louvou, porque a benignidade de Deus dura para sempre. Deus aparece a Salomão, diz: olha, eu ouvi tua oração, eu escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. E agora, por que Deus está falando aqui de juízo, de ações disciplinares? O que é que o povo fez para que Deus agora no verso 13 dissesse: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, por que Deus está tão bravo? O que é que aconteceu? Se há uma sequência de coisas boas vindo no relato, que o povo acaba de fazer coisas boas para Deus, que Salomão fez coisas boas para Deus, se Deus chama aquele povo de meu povo, aquela casa de minha casa, o que é que há aqui com Deus que vem agora uma palavra de juízo? O que é que aconteceu? Não aconteceu nada ainda. Aconteceria. Não aconteceu nada ainda, na sequência da narrativa aqui do aspecto cronológico histórico, mas iria acontecer. Só que quem apenas sabia o que iria acontecer era Deus. E o que iria acontecer era um fato totalmente diferente daquelas circunstâncias imediatas, a conclusão da casa, a manifestação da glória de Deus, ao quebrantamento, a humilhação, a adoração e o louvor do povo. Aquele momento parece estar tudo bem, mas Deus não via apenas aquele momento. Deus via adiante alguma coisa que aconteceria na vida do rei, alguma coisa que aconteceria na vida do povo. Deixe-me vos falar, por favor. Tem uma coisa na relação de Deus com o povo dele, muito grande. E é importante lembrar e guardar essa palavra, na relação de Deus com o seu povo. Deus é um Deus que não apenas adoração deseja, que não apenas sacrifícios deseja. Deus é um Deus que deseja com o seu povo se relacionar. Se relacionar. Sim, Deus quer que o adoremos, Deus quer que preguemos a palavra dele, que leiamos a Bíblia. Deus se agrada quando servimos das várias formas e maneiras, mas Deus não quer só servos. Deus não quer apenas adoradores, embora Ele queira também. Deus quer se relacionar com esses adoradores, Deus quer se relacionar com esses servos, com aqueles que o servem. Ele não quer apenas extrair de nós essas coisas que o agradam, mas Ele quer algo mais profundo com a gente. Se você acha que, por exemplo, conhecer muito da Bíblia é algo profundo, e mas há coisas mais profundas do que essa na relação com Deus. Se louvar e adorar é uma coisa muito profunda, há coisas também em nossa vida, é uma profundidade de relacionamento entre nós e Ele. Relacionamentos pessoais e relacionamento coletivo. Aqui Deus fala para um povo. Ele fala de forma pessoal e Ele fala para uma geração inteira. Mas o que há de grande nessa coisa da relação entre Deus e nós? É preciso que a gente lembre, ou alguns entendam e saibam, que ninguém se torna povo de Deus, nenhuma geração, nenhuma nação, nenhum grupo se torna povo de Deus sem que Deus queira isso. Quem decide quem vai ser povo dele é Ele. Não tem uma nação na terra, não tem uma pessoa na terra que queira ser povo de Deus, que se torne, a não ser que Deus queira que ele se torne. E vou só refrescar a memória dos irmãos amados. Quando Deus chama Abrão e diz para Abrão que dele faria uma grande nação, essa nação se transformaria em seu povo, de quem é a iniciativa? É de Deus. É Deus quem quer. É Deus quem quis escolher Abrão, e em Abrão escolher Israel como povo. Israel não tem mérito nenhum de ser povo de Deus.
Israel só é povo de Deus porque Deus quis que Israel fosse povo de Deus. Se Deus não quisesse, Israel estaria no mesmo nível de qualquer outra nação da terra. Mas é a soberania e a graça de Deus quem decide quem vai ser povo dele. Ninguém. Com a igreja não é diferente. Com a igreja nós somos povo dele em Cristo Jesus. Mas quem é que deu a Deus a ordem, a orientação e a direção para que Jesus morresse na cruz e ressuscitasse e derramasse do Espírito Santo e estabelecesse a igreja que é edificada por ele? Quem deu a Deus essas diretrizes, dizendo a ele que com isso as pessoas iriam crer em Jesus e crendo nele, nasceriam de novo e se tornariam um novo povo, igreja, que seria agregado ao antigo povo Israel e agora seria um povo só? Quem deu a Deus essa orientação e determinação? Ninguém. Deus simplesmente decidiu assim. É Ele quem decide essas coisas. Somos povo de Deus só por causa da graça e da soberania dEle, porque Ele nos permitiu. Ouvíamos dias atrás uma mensagem com ênfase nessa soberania de Deus, e é preciso deixar claro aqui que a soberania de Deus não aniquila, não anula a liberdade humana, o livre-arbítrio humano, não aniquila. Soberania e livre-arbítrio caminham juntas sem nenhuma dificuldade. Nós é que criamos as dificuldades, ok? Por não entender muito essa relação, ficamos um pouco confusos. Mas a Bíblia fala das duas verdades. Agora, de uma verdade ninguém escapa. Você pode ter um dia tomado uma decisão. A decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas por que você tomou essa decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador? Porque primeiro Jesus morreu na cruz para te salvar. Se Jesus não morre na cruz para te salvar, você vai aceitar quem como Salvador? Você só aceita Jesus como Salvador, só toma essa decisão porque Deus envia Jesus, porque o Verbo se faz carne, porque Deus enviou o seu Filho. Se Deus não envia seu Filho, você não tem ninguém para ser Salvador. Então, no fim último das coisas, só estamos onde estamos e somos o que somos, povo de Deus, porque Deus decidiu que assim fosse. Então, quero começar nessa tarde, ou nesse início, fazendo com que cada um de nós perceba a sua condição em Deus. Perceba. Não sei o que você faz, não sei das suas realizações para o Senhor, não sei do seu envolvimento com a obra, não sei da tua relação pessoal com Deus. Eu só sei que eu, junto com você, não temos mérito nenhum de sermos povo de Deus. Nenhum. Então é preciso nos colocar no nosso lugar. Preciso que nós entendamos a nossa posição, para que a gente não encha o peito, ou estufe o peito, ou comece a pensar que somos merecedores de alguma coisa e que Deus de alguma forma está pagando algo para a gente, como se fosse devedor nosso. Olha, Deus não deve nada para ninguém. Nada para ninguém. Mas eu falava, que coisa grande é essa na relação de Deus com o seu povo? É o seguinte: Deus escolheu em Abrão Israel. Mas quando Deus escolhe Israel em Abrão, Deus escolhe Israel e elege Israel como seu povo. Abraão é um pai de uma multidão. Mas essa escolha de Deus por um povo é uma escolha que Deus sabe que nem sempre esse povo ele estará dando retorno para ele na mesma medida em que Deus abençoa esse povo. Ou seja, a reciprocidade desse povo que Deus escolhe nunca será na mesma intensidade daquilo que Deus faz em relação ao povo. E tem uma coisa em relação a povo e a pessoas e a indivíduos que é o seguinte: todas as vezes que Deus trata com um povo, escolhe um povo, ou individualmente Deus nos trata como filhos, Deus sempre trabalha com a possibilidade do nosso fracasso. Escute, para você não ficar confundido. Deus não deseja que a gente fracasse, que a gente erre, que a gente falhe,
mas Ele sabe da possibilidade disso acontecer. A gente precisa entender, e às vezes parece que a gente se confunde também com uma outra coisa. Quando nós erramos, e quando alguém, ou um grupo, ou um povo erra feio para com Deus, por favor, não pense que Deus faz assim, estou chocado. Como pôde ele fazer isso? Como pôde ela agir daquela maneira? Eu que tanto bem tenho feito, como é que agora recebo isso? Por favor. Nossos fracassos, nossas tragédias pessoais, nossas falhas não surpreendem em nada a Deus. Deus não deseja o nosso fracasso, mas quando acontece, para Ele não é surpresa. Quando Deus criou o homem, vou mais atrás, quando Deus criou o homem, criou Adão e criou Eva, e estabeleceu lá no Gênesis, no Éden, aquela aliança, chamada aliança adâmica, alguns classificam dessa forma. Aí Deus diz assim, olha, vocês tenham cuidado. A aliança está firmada, mas tem uma árvore aí do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem do fruto, vão morrer. Aí a gente vai pensar que no dia em que o homem e mulher transgridem, Deus pensa, como é que vocês puderam fazer isso comigo? Eu que adverti vocês, que providenciei tudo para vocês, ornamentei o mundo, para que vocês desfrutassem de tudo. Para a minha glória, obviamente, a princípio, mas está aí o jardim, tudo ofereci para vocês, ainda adverti. Como é que vocês fazem isso? Não, Deus não se surpreende com isso. Sabe qual é a prova que Deus não se surpreende com a queda do homem? Porque mais na frente a narrativa bíblica vai dizer do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E por que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Foi morto onde? Foi morto na presciência de Deus. E foi morto por quê? Porque na presciência de Deus, Deus já sabia da possibilidade e da realidade concreta da queda do homem. Daí quando o homem caiu, mas o cordeiro já está morto na presciência de Deus. Só vai esperar o tempo oportuno e próprio para esse cordeiro se fazer carne e morrer na cruz e resgatar o homem que caiu lá atrás. Então se Deus não esperasse, não visse a possibilidade e a realidade concreta da queda, para que cordeiro ser morto antes do mundo ser fundado? Seria morto depois. Os erros de Israel como nação não surpreenderam a Deus. Não, de forma alguma. Voltando para o versículo 13, nós temos uma palavra de juízo, de disciplina. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, mas por que tu estás falando essas coisas, Senhor? Porque eu estou vendo lá na frente vocês falharem mais uma vez. Mas sabe onde que entra a misericórdia e a bondade de Deus nisso? É porque com essa palavra de advertência e de juízo, e uma palavra de grande peso para uma nação, aqui o foco é o povo de Israel. Se eu cerrar os céus, significa o quê? Vou fazer com que pare de chover, não haverá mais chuva. Se não tiver mais chuva, não tem água para regar a plantação. Se não tiver água para regar a plantação, seca tudo, a terra fica árida, imprópria para a semeadura, as plantas vão secar, o mato vai morrer, o boi que come do mato não vai ter mais o que comer, ou do fruto qualquer agrícola, então vai morrer planta, vai morrer gado, os rios vão secar, não terão peixe, aí vai acabando tudo. Vai acontecer algo como aconteceu nos dias de Elias, que estudamos na escola dominical esses dias. Vai ficar em algum lugar, como o único recurso, um pouquinho de farinha, na casa de alguém que está esperando só fazer um pão para comer e depois só esperar a morte, porque não vai ter mais o que comer. Então Deus disse, se eu cerrar os céus, e com isso acaba qualquer possibilidade de prosperidade futura, não havendo chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra,
eu tranco as portas do céu lá, e não cai mais chuva. Não há possibilidade de esperança futura. E o que se plantou e se espera colher, eu mando já os gafanhotos também dar um jeito geral lá. Então, eu fecho as portas do céu, daquilo que vocês estão esperando que já nasceu e plantou e já dá fruta, eu mando uma peste de gafanhoto e consome tudo. E a terceira coisa que Deus diz, é muito dura, ou se enviar a peste entre o meu povo. Peste aqui é doença mesmo. Estava lendo sobre essa questão, alguns comentaristas bíblicos falam dessa peste como a peste negra que assolou a Europa séculos atrás, e uma peste provocada por piolhos de ratos. Uma pestilência terrível, mas que coisa dura. Mas por que Deus diz isso? Que Deus mau, que Deus cruel? Não. A ideia de Deus não é a punição pela punição. A ideia de Deus é a punição como disciplina. Sabe, queridos, o amor de Deus por seu povo e por nós individualmente faz com que ele faça, ele permita que soframos, para no sofrimento nos voltarmos para Ele. Ele nos permite sofrer, para que o sofrimento faça com que a gente se volte para Ele, a se relacionar com Ele como deveríamos nos relacionar. Então, o que Deus vai falar no versículo 13, e por que Ele fala? Porque Ele está vendo o futuro, Ele está vendo essa possibilidade e a realidade do povo dar as costas, da nação dar as costas para Ele. Mas a pergunta que eu fiz no início foi: geração que se quebranta, mas se quebranta por quê? E a resposta está no próprio versículo 14. E ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar por quê? Se humilhar porque tornou-se arrogante. Se Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é porque esse povo que se chama pelo nome se tornou arrogante, se tornou soberbo, se tornou altivo. E um povo e uma pessoa arrogante, soberba e altiva é uma pessoa que começa a entender e acreditar que não precisa mais de Deus para algumas coisas, ou não precisa mais de Deus para nada. Não precisa mais da bênção de Deus para nada. Não precisa mais da direção de Deus para nada. E entende e acha que pode viver de forma independente de Deus. Eu quero dizer que nessa nossa geração, falando de igreja e falando também no plano e no nível pessoal, há setores da igreja e há crentes na igreja que já estão vivendo no âmbito da arrogância, vivendo de forma independente de Deus. No plano igreja institucional, no plano igreja congregação, no plano de igreja coletivo, já há grupos que não buscam mais a direção do Espírito Santo para as suas decisões, para as suas realizações. As decisões são tomadas em reuniões onde, em alguns casos, nem se ora mais para começar a reunião. As decisões são tomadas com base na análise dos superdotados intelectualmente, daqueles de visão administrativa humana. Mas o Espírito Santo tem ficado de fora de decisões sérias no processo de condução da igreja dentro da vontade de Deus. O Espírito Santo, que no livro de Atos dos Apóstolos encontramos muitas vezes dizendo: e disse o Espírito. E disse o Espírito. E disse o Espírito. Hoje, em muitos lugares, o Espírito não pode dizer mais, porque ele não é convidado a participar de reuniões. Ele não é convidado a participar de elaborações dos projetos evangelísticos, sociais, dos projetos como um todo da igreja. Ele fica de fora. A gente cresceu tanto que o Espírito Santo hoje não precisa mais ser o nosso ajudador.
Porque nós temos advogados para nos ajudar, nós temos engenheiros para nos ajudar, nós temos psicólogos para nos ajudar, nós temos médicos para nos ajudar, nós temos professores para nos ajudar, nós temos arquitetos para nos ajudar. Que bom por eles todos. É importante a figura desses profissionais da igreja, mas eles não suprem a ausência, eles não suprem a presença do Espírito Santo. Um médico crente sem a direção do Espírito Santo é só um médico. Um engenheiro crente sem a direção do Espírito Santo é só um engenheiro. Um advogado crente sem a direção do Espírito Santo é só um advogado. Um arquiteto crente sem a direção do Espírito Santo é só um arquiteto. Um administrador crente sem a direção do Espírito Santo é só um administrador. E profissionais não resolvem o problema da igreja. Quem resolve o problema da igreja é o Espírito Santo. É a presença dele, é a direção dele. O meu canudo, o teu canudo, a minha formação e a tua formação não resolvem o problema da igreja. O que resolve é o poder e a direção do Espírito. Por isso, temos razão para nos quebrantar, porque nós estamos em pecado diante de Deus. Se quebrantar pelo quê? Se humilhar pelo quê? Sabe o significado literal de se humilhar aqui? É dobrar o joelhinho e colocar a cara no chão. Só uma perguntinha para você, não me responde. Da perspectiva pessoal, qual foi a última vez que você dobrou o joelho e colocou a cara no chão, em humilhação a Deus? E por que você deixou de fazer isso? Porque está no coração com arrogância, com orgulho, pensando que pode as coisas só. Nem eu nem você podemos as coisas sozinhos. Você não pode pregar sozinho, você não pode tocar sozinho, você não pode adorar sozinho, você não pode pastorear sozinho. Precisamos da ajuda dele. Se quebrantar por quê? Se humilhar por quê? Será que há motivos de razões para nos humilharmos? Teu futuro como estudante, como acadêmico profissional, quantas vezes já foi colocado em oração diante de Deus? Se humilhar, por quê? Teu namoro, teu noivado, teu futuro casamento, quantas vezes já foi apresentado diante de Deus? Você convidou o Senhor para te ajudar na escolha, ou você está escolhendo só com esses dois olhinhos aí, seus? Você está escolhendo a menina pela integridade do caráter dela ou pelas curvas dela? Pelos olhos do Espírito ou pelos olhos da carne? E você está escolhendo um rapaz por quê? Pela integridade dele como crente ou pela carreira promissora dele? Ou pelo bom partido que ele é? Se humilhar por quê? Há uma palavra do Espírito nessa tarde para mim e para a sua vida. Se humilhe. Se humilhe. Se humilha. Se humilha. Altivo e orgulhoso, você que entrou aqui com espírito de autossuficiência, há uma esperança ainda para você, se você se humilhar. Descer. Deixar de pensar de ser o que não é. Deixar de pensar que pode o que não pode. Te humilha. Porque sem ele você não é nada. O que você tem foi ele quem deu. Então te humilha. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar é reconhecer que o orgulho entrou, tomou conta,
comprometeu o nosso relacionamento com Deus. E agora, somente descendo e reconhecendo é que há esperança desse relacionamento, nele haver reconciliação. Há uma coisa que devemos refletir também hoje à tarde aqui. Se quebrantar por quê? Falávamos ontem isso, em Natal, num encontro com jovens. Qual o nível de vida espiritual, de intimidade, que você desfruta hoje, nessa hora? Que você pode pensar e dizer, e saber como anda a tua vida espiritual diante de Deus. Não é aquela que você tenta fazer força para mostrar. É aquela real. Como anda o teu nível de vida espiritual com Deus? Como você se avalia? Você já viveu um momento assim de muita intimidade com Deus, que hoje não vive mais? E se você já viveu um nível de intimidade muito grande com Deus, e hoje não vive mais, por que você não vive mais? O problema de Deus não foi, o problema é você. O problema está conosco, não está nele. O problema é meu, o problema é seu, não é dele. Se a gente viveu em algum momento da nossa história cristã, no nível de plenitude espiritual, de visão, de sonho, de sentir o mover, a presença de ser usado por Ele, de ser movido pelo Espírito para fazer a obra dele, hoje isso não existe mais, ou diminuiu, é porque a gente precisa se quebrantar. Porque algo de errado nós fizemos, ou deixamos de fazer algo de certo. Saímos da rota, saímos da direção. E quem sai da direção precisa voltar à direção, para voltar a ter a vida que tem, ou que teve, para voltar a desfrutar das experiências que desfrutava. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Segunda coisa que Deus diz, e orar. Por que e orar? Porque quem entra pelo caminho da arrogância e do orgulho e passa a viver de forma independente de Deus, abandona a oração. Abandona a oração. Ora menos ou simplesmente deixa de orar. Deixa de orar naquele plano da oração de alguém que tem intimidade com Deus, que gasta tempo em oração. Sabe, por que a gente tem que se quebrantar? A oração é um termômetro na vida do crente. É um termômetro que revela o quão interessados estamos nessa relação, nesse relacionamento com Deus. Oração é o canal de comunicação da gente com Deus. Você gasta tempo conversando com quem você gosta de conversar ou com quem você sente necessidade de conversar. Se a gente não ora, a gente está dizendo, Senhor, desculpa, não tenho tanto interesse assim em conversar contigo. Eu não preciso de estar conversando contigo. Quando a gente deixa de clamar, de buscar a Deus para conversar, colocando diante dele também as nossas necessidades, porque a gente está dizendo que não precisa dele, que não precisa compartilhar com ele, nem ouvi-lo. Então o arrogante, o orgulhoso, ele, além de conduzir a sua vida da forma que ele entende e pensa, inclusive quando ele passa por situações difíceis, ele não busca mais a Deus. E talvez quando vai lembrar de buscar a Deus, já foi, sabe? Já está numa situação muito caótica. Então, quando a gente deixa de orar, estamos dizendo pelo menos duas coisas. Olha, sabe, Deus, não acho muito legal, assim, essa relação contigo de proximidade, para mim, não é interessante. E segundo, a coisa que pode dizer é, eu não tenho necessidade de nada. Por isso que eu não estou orando. Um dia que eu precisar, eu oro. Por isso que Deus orienta esse povo aqui, que se chama pelo seu nome, a se humilhar e orar.
Porque a oração reativa o canal de comunicação com Deus. E através dela expressamos as nossas necessidades, mas não apenas as nossas necessidades, demonstramos o prazer que temos de estar na presença dEle. Ah, queridos, faz quanto tempo que você não desfruta dessa presença desse jeito? Eu não sei se eu já citei aqui em alguma outra vez, em algum outro momento, ou aqui ou em outro lugar. Eu sei que em algum lugar eu citei isso. Tem uma música e uma canção dessas aí, no Brasil, da Ludmilla Feber. Eu gosto de uma frase dela, que ela diz assim: nem que seja para ficarmos em silêncio a sós. Nem que seja pelo prazer de ouvir. Pensa nisso. Quando a gente deixa de orar e corta esse canal de comunicação, a gente perde o prazer de ouvir. Queridos, foi muito legal ouvir Adriano naqueles dias, mas olha, não há nada nem ninguém que supere, que promova tanto prazer na hora que fala conosco, do que Deus. Ouvir Deus é bom demais. Ouvir Deus é muito prazeroso. Ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falar assim na nossa alma, no nosso coração, é muito bom. Mas e aí? Se é bom, por que você não está buscando isso? Ou deixou de buscar? E mesmo quando ele não fala nada, eu penso que, se não todos, muitos aqui já passaram pela experiência de dobrar os joelhos, de ficar calado, e de Deus não falar nada. Mas de repente, no seu silêncio e no silêncio de Deus, aquele ambiente ser envolvido por uma atmosfera celestial. Aí você fica lá sem falar nada e sem ouvir nada. Mas é tão bom ali, que você não quer sair dali. Ou quando você dá por si, o tempo já foi. Mas isso se dá em quê? Em momentos de oração. E quando a gente descarta ou dispensa esses momentos, a gente está dizendo: não quero mais, não tenho mais interesse. Mas Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, terceiro, e buscar a minha face, é talvez o nível maior de intimidade. O que significa buscar a face? Não, buscar a face é buscar a presença. Mas o texto não diz buscar a presença, o texto diz buscar a face. Buscar a face de Deus é uma atitude positiva. Para não comprometer a imagem, João, vem aqui, João, por favor. João Carneiro, evangelista João Carneiro. João vai ficar aqui mesmo, aí tá bom. Quando a gente, no nosso orgulho e arrogância, se distancia de Deus, retira Deus dos nossos projetos, abandonamos a oração, nós damos a costa para Deus. Eu vou sair de cena ali de foco. Nós damos a costa para Deus e nos distanciamos dele. Aí é quando, por misericórdia, ele diz que esse distanciamento pode gerar uma disciplina da parte dele, sofrimento, para que o sofrimento que ele permite que venha sobre a nossa vida nos faça voltar para ele. Ele disse: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então aqui, do lugar onde eu cheguei longe dele, eu me quebranto e caio prostrado dizendo: Senhor, que bobagem eu fiz. Aí eu começo a orar. Na minha oração eu busco comunicação com Deus. Só que a comunicação de Deus com a gente, para Ele se comunicar com a gente, não existe distância métrica. Deus está no céu. Depois ele vai dizer: eu virei dos céus. Mas ele diz uma coisa interessante. Ele não diz apenas se orar. Ele diz: se buscar a minha face. E buscar a face é caminhar em direção a Deus o mais próximo possível. Lá atrás eu estou vendo os da frente e os de trás. Mas com certeza a face dos da frente está mais nítida e clara do que os lá de trás para mim. Então, quando Deus diz e buscar a minha face, Ele fala da gente ter uma atitude de, depois de humilhados e de orar a Ele, de caminhar na direção, de buscar a face dEle. Ele diz assim: se aproxime o máximo possível da minha face. Mas por que Deus quer que a gente se aproxime o máximo possível da face dEle? Por que buscar a minha face? Para olhar olho no olho.
para falar boca a boca assim. Obrigado, João. Entendeu? Não basta orar. Deus disse, é preciso que busque a minha face. Eu quero olhar olho no olho com você. Eu quero falar boca a boca com você, de perto. De perto. Eu quero estar tão perto de você que eu quero passar a sensação que você pode me pegar, me tocar, me sentir. Você percebe por quê? Porque a gente precisa se quebrantar. Queridos, o quebrantamento é uma das maiores necessidades da nossa vida e dessa igreja, no sentido dessa igreja, desse século, desse momento. A gente precisa trilhar esse caminho de Deus, para não precisarmos sofrer, para encontrar esse caminho. Buscar a minha face e se converter. Converter é dar meia volta e voltar em direção a Ele. E já estamos caminhando aqui, convergindo para o fechamento. E se converter de quê? E se converter dos seus maus caminhos. E aqui eu não vou fazer uma lista agora. Eu queria que você, em nome de Jesus, nós aqui na tribuna, eu que falo, eu que nessa tarde, pela misericórdia, estou transmitindo aqui a mensagem da palavra de Deus. Vocês que estão sentados aqui, dirigentes, adjuntos, superintendentes, membros congregados, eu queria que você pensasse, porque você não é nenhuma criança que não possa ter a capacidade de pensar, ou de refletir, se porventura anda em algum mau caminho hoje. O que é um mau caminho? Um mau caminho é um caminho do qual Deus não se agrada. E quem anda em mau caminho sabe que anda. Por favor, a não ser que você esteja com a mente cauterizada. Eu queria que você pensasse em qualquer mau caminho, qualquer caminho, quaisquer escolhas, quaisquer atitudes, qualquer postura que você hoje tem tomado, tem agido, tem vivido, e que você sabe que não agrada a Deus. Pensa nesses maus caminhos. Deixa daquela maneira lá no pastor, porque está fazendo a propaganda da Indaiá. Sobre eles o Senhor diz, e se converter dos seus maus caminhos. E aí depois que Deus fecha, dando toda a orientação e diretriz, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então é a partir daí que eu ouvirei, eu darei a atenção devida, ouvirei dos céus. E Deus diz, segundo lugar, perdoarei os seus pecados. Terceiro lugar, sararei a sua terra, ouvirei dos céus. Deus dará atenção àquele que trilha essas orientações, que aceita essas orientações, que aceita humildemente essas orientações. Eu te ouvirei dos céus, meu filho, perdoarei os teus pecados. Mas são muitos, eu perdoo. Mas são graves, eu perdoo. Qualquer um, em qualquer grau, em qualquer quantidade. Se você trilhar esse caminho da humilhação, da oração, da busca da face dele, da conversão desses caminhos maus, se você trilhar essas orientações, Deus ouve, Deus perdoa, Deus resolve tudo, todas as pendências. E a última coisa que Deus diz, e sararei a sua terra. No plano pessoal, Ele sarará aquilo que de mal, aquelas doenças do espírito e da alma que invadiram a nossa vida por causa de uma atitude equivocada diante de Deus, por causa do nosso distanciamento e da quebra ou do enfraquecimento do nosso relacionamento com Ele. Então Deus é tão maravilhoso e gracioso. Primeiro, que Ele nos elege como povo em soberania e graça. Segundo, que Ele faz isso mesmo sabendo da possibilidade das nossas falhas. Terceiro, que Ele oferece caminhos de retorno e de escape, já prevendo as nossas falhas que não causam surpresa para Ele. E quarto,
que Ele deseja e aceita nossa humilhação, nossa oração, nossa confissão e nossa conversão. E quinto, que quando a gente faz isso e Ele aceita isso, Ele está disposto a nos abençoar de forma plena, nos dando ou nos trazendo de volta tudo que a gente tinha, ou dando mais do que nós tínhamos. Que Deus grande! Tudo isso sem que nenhum aqui de nós merecêssemos. Eu queria convidar vocês para ficarem de pé em nome de Jesus. Se o meu povo se humilhar, por favor, olha, não faça essa oração agora. Senhor, me humilha. A ordem de Deus é: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eu queria que você, nesse momento, depois do que ouviu, eu não tenho mais o que falar nessa tarde. Eu só tenho agora que fazer um apelo a você, que não é um apelo meu, é um apelo do Espírito. É o apelo para que você se humilhe, porque a humilhação é o primeiro passo, para depois vir a oração, para depois vir a conversão. Se humilhe. Se humilhar por quê? Por todas as coisas que falamos aqui e por aquelas que eu não falei, mas que você sabe e entende que precisa também por elas se humilhar. Se humilhe diante de Deus por qualquer coisa que você sabe que fere a santidade, que fere a majestade, que fere a glória de Deus, que fere a integridade de Deus. Eu queria que você olhasse para si mesmo, pensasse nessas questões e pensasse na graça que Deus nos oferece, nos outorga nessa tarde, e que esse fosse um momento de humilhação.